Boa noite. Boa noite. Amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live. Nós glorificamos a Deus por mais uma vez podermos estar aqui juntos para compartilharmos com vocês este culto, esse momento de adoração ao Senhor, esse momento de proclamação da palavra, de estudo da palavra de Deus. A sexta live é a live de estudo bíblico dos jovens e adolescentes da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Sou o pastor Elson, minha esposa, a irmã Raquel. Estamos aqui para, junto com você, junto com a sua família, cultuarmos ao Senhor. Compartilhe agora esta live, este culto, com os seus familiares, com os seus amigos. Deixe o seu comentário aqui nessa live para a gente saber de onde você está participando. Deixe os seus pedidos de oração. Juntos vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. Quero te convidar para nós iniciarmos agora fazendo isso. Iniciarmos orando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Feche seus olhos, volte a sua atenção para Deus e coloque diante dele a sua vida, a sua família. Entregue as suas necessidades ao Senhor. Nós temos um Deus vivo que ouve as nossas orações, que está com os seus ouvidos atentos à oração do coração contrito, do coração que está com sinceridade diante dele. Então, ore agora e coloque a sua vida diante do Senhor, sem se esquecer de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, pela graça, pela misericórdia dele. Vamos orar com a irmã Raquel. Oremos, Senhor Deus, poderoso Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, por que o Senhor nos concedeu, pela força que o Senhor tem nos dado, o sustento. Muito obrigado, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar na direção do escuro, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, Pai, somente. Peço, Senhor, que as pessoas sejam alcançadas por Ti, Sua graça e misericórdia possa estar alcançando pessoas, transformando vidas. Pedimos a aqueles que estão lutados, Senhor, tenha misericórdia, Pai, que perderam seus entes queridos, amigos. Deus o sustento, Pai, consolo. Peço pelos aqueles irmãos, Senhor, que carecem de nossas orações, que estão enfermos, Pai, tenha misericórdia de cada um, Pai. Nós sabemos que o Senhor, Pai, se for da Tua vontade, Senhor, tudo, Senhor, pode transformar. Então, entregamos nas Suas mãos os nossos amados irmãos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos juntos agora louvar o Senhor. Convido você e a sua família para, junto com a irmã Raquel, nós louvarmos ao Senhor, prestar louvor e adoração, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os
Glória a Deus pela vida da Rosilene de Souza. Deus abençoe. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz venha e nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Louvarmos ao Senhor e esta canção tão bonita, com a verdade bíblica. O nome dessa canção é Isaías 53 e é exatamente o texto de Isaías 53 que fala daquele que é o servo sofredor, né? E certa parte desse texto de Isaías 53, logo no início diz: quem deu crédito à nossa pregação, né? E nós estamos aqui todas as sextas-feiras cultuando ao Senhor e estudando a palavra de Deus em Provérbios, e um dos temas do livro de Provérbios é a ênfase que o pai dá, o ensino, e ele sempre repete para o filho. Os irmãos vão ver isso aqui muitas vezes, sempre repete para o filho: guarda os ensinamentos do teu pai, valorize os ensinamentos do teu pai, ou seja, dê crédito a isso que está sendo dito, porque essa palavra, esse mandamento é a palavra do próprio Deus. Então, nós vamos ver isso mais uma vez no texto de hoje. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Nós vamos estudar hoje do versículo 20 até o versículo 35. Eu quero ler com você. Observe aí na sua Bíblia, vamos ler juntos. Provérbios capítulo 6, do versículo 20 até o versículo 35. Nós vamos ler juntos esse texto e meditar na palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero te lembrar, para você não se esquecer de deixar o seu comentário, compartilhar este culto para que mais pessoas possam participar conosco, tá? Vamos aí alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Provérbios 6, do verso 20 ao verso 35. Assim diz a palavra do Senhor. Observe como que a palavra do Senhor vai falar exatamente aquilo que nós estávamos comentando aqui. O pai falando ao filho: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu coração, pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão.
mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com quem se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará, porque o ciúme desperta o furor do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Vamos orar? Te convido a fechar os seus olhos para agradecermos a Deus pela palavra dele. Antes quero dar aqui boa noite para a irmã Lucineide Alves. Deus abençoe a irmã, toda a sua família, querida Igreja Batista em Valão dos Pires. Ronaldo Oliveira, tio Ronaldo, Deus abençoe, prazer, alegria muito grande ter o Senhor aqui conosco mais uma vez participando. Deus abençoe o Senhor e toda a família. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Pai de amor, misericórdia, graça e sabedoria, nós louvamos o teu santo e precioso nome, ó Pai, pela tua preciosa palavra. O Senhor não nos deixou sem instrução, Pai. O Senhor nos deixou a sua palavra de sabedoria. Nós clamamos ao Senhor que o seu Espírito Santo nos ensine nessa noite. Clamamos ao Senhor que o seu Espírito Santo nos direcione a cada dia. Eu peço ao Senhor que pela sua misericórdia, Pai, use o teu servo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, nós estamos estudando o capítulo 6 de Provérbios. Nós estamos estudando uma série de estudos sobre o livro de Provérbios chamado Sabedoria para a Vida. Mas, se não me engano, são 3 semanas que nós estamos no capítulo 6 e hoje encerrando o capítulo 6 de Provérbios. E o capítulo 6 de Provérbios, ele nos falou sobre armadilhas, sobre perigos que nós devemos evitar. Hoje nós vamos encerrar, são os últimos versículos do capítulo 6. Nós vimos nesse capítulo o alerta do pai para o filho acerca de perigos, acerca de armadilhas que seriam armadas contra ele. E agora nós chegamos e o pai está mais uma vez aconselhando o filho a respeito de um perigo. E a respeito de como vencer esse perigo, ou como agir para não cair nessa armadilha que por muitas vezes é colocada diante dele e diante de todos nós. Então aqui nós podemos ver Deus como o Pai de todo o povo de Israel, Deus como o Pai de seus filhos hoje, a Igreja do Senhor, nos dando instruções para a nossa vida cotidiana. Deus falando aqui a respeito dos perigos, da armadilha que é para a nossa vida o adultério. A palavra de Deus vai usar aqui a figura da mulher adúltera, mas simbolizando todo aquele que é adúltero, a mulher adúltera, o homem adúltero. Então, como vencer esse perigo? Como não cair nessa armadilha? Como viver então de maneira sábia, ouvindo os mandamentos do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, mas não somente ouvindo, mas é necessário também praticar, é necessário colocar em prática. A palavra de Deus não é um conhecimento que nós obtemos, simplesmente guardamos como quem guarda e deixa de lado, mas é guardar no sentido de praticar. Porque é exatamente isso que é viver de maneira sábia, é aplicar o conhecimento da palavra em nosso dia a dia, é viver a palavra de Deus, ou para ficar ainda mais resumido ou mais fácil para nós entendermos, é viver uma vida que é a imitação daquele que é a própria sabedoria. Jesus Cristo, ele é a própria sabedoria de Deus, é a encarnação da sabedoria, do amor de Deus. Então, viver uma vida sábia é viver no nosso cotidiano a imitação de Cristo, a imitação daquele que é a própria sabedoria. Quando nós declaramos que somos cristãos, estamos declarando que somos seguidores de Jesus Cristo. E se isso for uma realidade na nossa vida, isso vai ser notável na forma como nós vivemos e enfrentamos as situações. Então o pai insiste aqui para que o filho ouça, pratique e jamais abandone os seus mandamentos.
E aqui especificamente ele está falando dos mandamentos, a palavra de Deus, que é o caminho, a arma para nós não cairmos na armadilha do adultério. Se você observar na sua Bíblia, do versículo 20 ao 22, a palavra de Deus está instruindo o filho a obedecer, é a instrução à obediência. Os versículos 23 e 24 mostram como que a obediência nos traz segurança. E do 25 até o 35 é o preço do adultério. Quanto isso custa para a vida das pessoas que vivem esse erro, não se arrependem e vivem praticando esse erro. Então, ouça, pratique e jamais abandone a palavra de Deus. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra aqui é o alerta do Pai para que vivamos uma vida de obediência. Eu quero que você leia junto comigo os versos de 20 a 22. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu pescoço, amarrados ao seu coração e pendurados no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução vai ser seu guia, o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. É interessante observarmos aqui, querido, que o rei Salomão, inspirado por Deus, usado por Deus, usa a figura do pai e da mãe. O pai e a mãe são autoridades de Deus na vida dos seus filhos. E nós já vimos que o livro de Provérbios ele é muito voltado para o ensino dos jovens. Então, honrar e obedecer pai e mãe é honrar ao próprio Deus, porque eles são autoridades instituídas por Deus sobre as nossas vidas. Porque esse mandamento de honrar pai e mãe vem do Senhor e é o correto a fazermos. Então, a obediência aos pais, honrar aos pais é obedecer e honrar ao Senhor. Obedecer ao nosso Pai eterno. Os filhos devem guardar o mandamento e a instrução, devem colocá-los como um colar no pescoço e carregá-los constantemente perto do coração. Então, trazendo aqui para a nossa vida espiritual, o ensino também de Provérbios, para nós vivermos uma vida sábia, é sempre importante nós lembrarmos que, sobretudo, o mandamento, quando o Pai fala de guardar o mandamento que está sendo aqui enfatizado é a palavra de Deus, é a lei de Deus, a sabedoria do próprio Deus, que é o próprio Jesus. Jesus é a encarnação da sabedoria de Deus. Então, observe o que o texto está nos dizendo. Nós devemos guardar a sabedoria, nós devemos ter sempre conosco a sabedoria de Deus, nós devemos ter conosco os mandamentos, ou seja, nós devemos ter na nossa vida, no nosso coração, Jesus Cristo, aquele que é a sabedoria de Deus, aquele que é o próprio Deus encarnado. Então nós devemos viver e ter em nosso coração Jesus Cristo, nós devemos viver a vida dele, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a vida que nós vivemos aqui não é mais uma vida controlada pelas nossas vontades, mas deve ser uma vida controlada pelo próprio Jesus Cristo. Isso se dá através do Espírito Santo dele em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Então a instrução do Pai aqui é: mantenha Jesus no seu coração, mantenha ele sempre perto do seu coração, ou seja, os mandamentos, a imitação do que Jesus Cristo viveu, do que Jesus Cristo nos ensina, ou seja, para que cada dia seja formado em nós o caráter de Cristo. Então guardar a sabedoria é viver cada dia conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus que está expressa em a sua maior expressão, a forma como Jesus Cristo viveu aqui entre nós e nos ensinou nos evangelhos, na palavra de Deus. E a obediência, nós podemos ver aqui, que não é algo casual, mas é um estilo de vida. Nós devemos guardar a sabedoria, ter sempre conosco, ou seja, a sabedoria, o mandamento de Deus deve ser algo familiar para nós. Observe que a palavra de Deus diz: quando você estiver andando, ela vai te guiar. Quando você estiver dormindo, ela te guiará. Quando você acordar, ela falará com você. Ou seja, é algo que está no seu coração de maneira tão forte que em todo o tempo essa palavra, a palavra de Deus, está na sua mente. Em todo o tempo você se lembra dela e é guiado por aquilo que ela ensina. É guiado por essa sabedoria de Deus. Então a obediência não é algo casual, que nós escolhemos quando obedecer e quando não obedecer, mas deve ser um princípio permanente na nossa vida. Guardar o mandamento não é simplesmente conhecer o mandamento. Existem pessoas que conhecem a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse,
conhecem mesmo toda a Bíblia, mas ainda não foram alcançados e transformados pela mensagem, então não vivem a prática dessa palavra. Conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem, não abriram seus corações para o Deus da palavra. Precisamos viver aquilo que é a sabedoria dele, que está revelada na palavra para cada um de nós. A obediência não pode ser algo casual. É preciso sempre lembrarmos e sermos guiados pela palavra de Deus em todos os momentos e situações. Somente assim nós vamos nos livrar dessas armadilhas todas que nós estamos estudando aqui, hoje especificamente a armadilha do adultério. Muitos filhos, muitas pessoas tomam decisões erradas na vida sentimental até, porque não escutam os conselhos dos pais. Outros se envolvem com más companhia, se envolvem em vícios porque taparam os ouvidos para o conselho de seus pais. Muitas pessoas, algumas que inclusive conhecem a palavra de Deus, como nós dissemos, não vivem a prática dessa palavra, não guardam os seus ensinos, mas vivem ignorando os mandamentos de Deus. Quando a palavra de Deus fala aqui de guardar esses mandamentos, é viver esses mandamentos, é ter esses mandamentos sempre diante de nós e não estar com os ouvidos tapados. Porque quando estamos com os ouvidos tapados com a palavra de Deus, nós podemos frequentar a igreja, nós podemos estar todo o culto presente na igreja, mas se essa palavra não é algo que penetra no nosso coração e nós levamos para a nossa vida diária, para a nossa vida durante a semana, né? Se é algo que fica só nas quatro paredes durante o domingo, então nós não fomos verdadeiramente alcançados pela palavra, não estamos guardando este mandamento. Porque se nós taparmos os nossos ouvidos e não obedecermos esses mandamentos, não vivermos a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós vamos viver, queridos, de decepção em decepção. Nós vamos caminhar a passos largos para um triste fim. Nós devemos obedecer à instrução da palavra de Deus, nas palavras aqui do sábio, porque quando você andar, essa instrução vai te guiar. Quando você se deitar, ela vai te guardar, e quando você acordar, ela vai falar com você. A obediência, a palavra de Deus nos traz segurança. Observe o que diz o versículo 23 e 24. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. Nos faz lembrar do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O que nos protege, queridos? O que nos livra do caminho mau, dos perigos e das armadilhas do pecado? A palavra de Deus, guardada em nosso coração. O que nos livra das tentações? A palavra de Deus, guardada em nosso coração. O que nos faz vencer no dia mau? A palavra de Deus, guardada em nossos corações. Se verdadeiramente eu guardar o mandamento, a palavra de Deus, se Jesus verdadeiramente habita em mim, Ele vai me alertar, essa palavra, esse conhecimento da palavra de Deus em mim, essa sabedoria de Deus habitando em mim, vai me alertar contra toda e qualquer coisa que é contrária à vontade dEle. Vai funcionar como um alerta para nós: olha, você está indo no caminho errado, esse não é um caminho a seguir. A vida sexual desregrada, que é o tema que esses versículos vão tratar aqui, começa com a desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é um alerta de que esse caminho é um caminho contrário à palavra de Deus. É como quando você está lá no seu GPS fazendo uma viagem, está sendo guiado pelo GPS e o GPS indica que você está pegando um caminho errado. Então a palavra de Deus, no nosso coração, quando nós estamos praticando algo que é contrário à vontade de Deus, a palavra de Deus é um alerta para nós. Então alguém que trilha o caminho do adultério, o caminho da prostituição, é alguém que se rebela contra a palavra de Deus. É alguém que tapa os ouvidos para o alerta da palavra de Deus e segue fazendo a sua própria vontade, segue cada dia mais caindo na sedução do adultério, nas lisonjas, nas palavras bonitas e suaves da mulher alheia, da mulher do próximo, da mulher estranha, do homem alheio, do marido da próxima. Vem sobre essas pessoas com forma irresistível, porque tapa o ouvido para a instrução. Quando nós tapamos o ouvido para a palavra de Deus, nós somos guiados pelo nosso coração enganoso. Porque se não estamos ouvindo a voz de Deus, vamos ouvir a voz do nosso coração pecaminoso, a voz do mundo, a voz
que ecoa no mundo. E a voz que ecoa no mundo, querido, é a voz do pecado, é a voz de Satanás influenciando pessoas para viverem cada dia mais afundados no lamaçal do pecado. Quando rejeitamos a ajuda de Deus, nós estamos vulneráveis. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, nós estamos vulneráveis, estamos sem defesas, estamos entregues a nós mesmos. O que nos protege da mulher, do homem adúltero, o que nos protege da imoralidade, das lisonjas da mulher e do homem estranho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, nossa arma contra as armadilhas do pecado, queridos. Com ela em mãos, com essa palavra em mãos, com essa espada poderosa na nossa mão, nós podemos vencer as tentações. Mas sozinhos, com a nossa própria força, nós não podemos enfrentar vitoriosamente as tentações sexuais, nós não podemos com armas carnais, mas podemos sim com a espada do Espírito, com armas espirituais. Nós não conseguimos resistir à sedução se simplesmente confiarmos na nossa própria força. O mandamento que vem da palavra de Deus é que é lâmpada e que ilumina o nosso coração, clareia o nosso caminho e nos conduz na vontade de Deus. A instrução da palavra de Deus lança luz sobre as trevas do pecado, das armadilhas do pecado e nos livra dos tropeços. As repreensões e a disciplina da palavra de Deus são o caminho da vida. Aqueles que ignoram a palavra de Deus, que ignoram as repreensões da palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus, estão buscando satisfazer cada dia mais os seus desejos carnais, vão colher os frutos amargos dessa loucura. Vão colher os frutos podres dessa loucura. O pastor Hernando Dias Lopes diz sabiamente que a obediência à palavra de Deus é um freio moral que nos protege de quedas vergonhosas. É um antídoto contra o veneno letal da cama do adultério. Palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus, direcionados pelo Santo Espírito de Deus através da palavra, nós somos capacitados por Ele a vencer as tentações. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos guarda. A palavra de Deus, ela nos guia por um caminho bom, nos livrando das armadilhas do pecado. E aqui especificamente, a palavra está tratando do pecado do adultério e o quanto esse pecado custa para a vida de alguém. Observe o que diz o versículo 25. Do versículo 25 até o 35, nós vamos ver agora essas armadilhas do pecado, do adultério, e como isso custa, ou melhor, o quanto isso custa para a vida daqueles que se entregam a essas armadilhas. O versículo 25 diz assim: não cobice no coração a sua formosura. A formosura de quem? Da mulher adúltera. Nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Salomão está nos alertando aqui nesse texto, queridos, sobre o aspecto sedutor do pecado sexual. Vai ser sempre algo muito sedutor para nós. Para você que é homem, uma mulher sedutora. Para você que é mulher, um homem sedutor, que estende a sua rede para apanhar uma vida preciosa. Então essa pessoa já está ali esbanjando beleza, encanto, com um corpo escultural, uma aparência atraente, uma beleza que é notada por todos. A mulher ou o homem adúlteros, que estende a sua rede para apanhar e levar muitos por um caminho mau, pelo caminho do adultério, pelo caminho do pecado. Então esse caminho é um caminho de armadilha, uma armadilha para a morte. Desejar ir para a cama com alguém que não é o seu cônjuge, que não é o seu marido, que não é a sua esposa, é colocar os pés numa estrada de morte. O sexo, ele é bênção, querido jovem, querido adolescente, ele é bênção para o seu casamento, dentro do seu casamento, não com a esposa de outra pessoa, com o marido de outra pessoa, não antes do casamento, mas dentro do seu casamento, você e o seu cônjuge. O sexo é uma bênção, um presente de Deus dentro do casamento. Então, a palavra de Deus nos mostra aqui que essa mulher ou esse homem adúltero, além da beleza, ainda tem uma outra arma, que é o olhar. Seus olhos são olhos que convidam para o prazer. A profundidade do olhar é algo que deixa pessoas perturbadas com desejos impuros. A força do seu olhar, dessa pessoa adúltera, parece irresistível para aquele que se rendeu aos seus encantos. O alerta aqui, amados, é para termos cuidado, não deixarmos seduzir. É o Pai nos alertando: não caia em seus olhares e não cobice
Não cobice no seu coração, ou seja, não fique fantasiando e desejando no seu coração pecar, ter relações fora da aliança do casamento. Esse é um alerta importantíssimo da palavra de Deus para cada um de nós. Observe o que diz o versículo 26. E aqui ele vai começar a falar sobre o preço que é pago pelo adultério. Ele usa uma linguagem muito específica que nós vamos ver aqui juntos. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Observe, já de antemão eu quero dizer aqui que o autor não está dizendo que nenhuma dessas duas práticas são práticas boas ou próprias, as duas são práticas impróprias, tanto a prostituição quanto o adultério. E aqui então ele faz uma distinção entre a prostituta e a adúltera, entre o prostituto e o adúltero. A prostituta se deita com alguém que paga pelo seu serviço. A adúltera vai para a cama depois de uma análise de quem ela deseja atrair. Observe a armadilha. A mulher adúltera, ela estuda criteriosamente os seus casos a fim de tirar o máximo proveito das suas vítimas. Tanto a prostituta como a adúltera, ou seja, tanto a prostituição como o adultério são coisas que estão a serviço do mal e vão colher o fruto do que estão plantando. E ambas, tanto aquele que vive na prostituição, tanto o que vive no adultério, está sacrificando o seu corpo no altar da imoralidade. Estão provocando desastres por onde passam. São destruidores de famílias, aqueles que praticam tanto a prostituição quanto o adultério. Vivem escravizados pelo pecado, porque vivem na iniquidade, vivem na impiedade, pecando contra Deus, porque é quebra do mandamento de Deus, pecando contra o próximo e pecando contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. Então, não brinque com fogo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Não fique cobiçando no seu coração, não dê atenção aos olhares da mulher adúltera, do homem adúltero. Não pense, muito menos viva o adultério. Que isso não esteja na sua mente, no seu coração e muito menos na sua prática de vida. Observe o que vai dizer os versículos 27 a 29. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as roupas se queimem? Ou andará alguém sobre brasa sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Versículos 27 a 29 dizem isso. Que, resumindo aqui, usando talvez até um ditado, nós poderíamos dizer o quê? Quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com fogo se queima. É impossível carregar fogo no colo, a palavra está dizendo, sem queimar a roupa. É impossível andar sobre as brasas sem queimar os pés. Da mesma forma, essa comparação que ele usa, é impossível alguém tocar a mulher ou o marido de outra pessoa sem sofrer os danos disso. O adultério é uma tragédia. O adultério é algo devastador, é algo com alto poder destrutivo, similar a um incêndio. Essa figura que é usada aqui é tão mortal quanto o fogo. Brincar com o adultério é o mesmo que brincar com fogo. Essa aventura não vai ficar impune. Tocar de forma imoral a mulher do próximo, o marido do próximo, ou seja, ter relações, é o mesmo que atear fogo ao próprio corpo. É se autodestruir, é um caminho de destruição. Só aqueles que perderam o juízo, a palavra de Deus vai dizer, é que querem se arruinar, vão entrar por esse caminho, porque é um caminho de morte. E para ilustrar o tamanho da loucura que é cometer adultério, ele vai fazer como se fosse uma comparação com um ladrão que rouba algo para comer. Os versículos 30 e 31. Não se despreza o ladrão quando faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Aqui ele usa a figura do ladrão comparando. Ele fala do ladrão que rouba para comer. Até hoje, nas nossas leis, a lei ela é mais branda com aquele que rouba algo e é pego e depois é constatado que ele estava roubando para comer, para se alimentar. As leis são mais brandas, as punições são mais brandas enquanto a isso. Não deixa de ser errado, não deixa de ser algo que não deve se praticar, mas normalmente tem uma pena mais leve.
porque há uma certa compreensão a respeito do que ele fez. E aí no versículo 32 e 33, ele vai dizer: já quem comete adultério não tem juízo, ou seja, não faz sentido. É como se ele estivesse dizendo: aquele que rouba para comer é errado, mas a gente entende ainda o porquê ele fez. Não é que ele esteja numa situação de loucura, mas ele está cometendo algo errado. Agora, aquele que comete adultério é alguém que perdeu o juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se que pratica tal coisa. Por quê? Observe o que vai dizer: achará açoites e desonra, e a sua vergonha jamais passará. Salomão, ele chama o adultério o quê? De loucura. Só quem perdeu o juízo, está confuso acerca do valor da sua vida, se entrega a essa prática, a prática do adultério. Olha o preço do adultério, queridos: achará açoites e desonra, e a sua vergonha nunca passará. As marcas ficam. Não há infidelidade conjugal, traição, queridos, que não tenham graves consequências. O preço a pagar é tão alto que o texto diz enfaticamente que só aqueles que querem se arruinar é que se entregam a essa prática. O adultério leva à ruína, e muitas vezes essa ruína é uma ruína financeira, arruína a vida emocional, moral e sobretudo a vida espiritual da pessoa. A tragédia desaba sobre a vida da pessoa, sobre a família da pessoa. São graves as consequências de um adultério. O adúltero sofre na carne as consequências da sua loucura. Ele perde a própria honra. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Não é o que o pastor Elson diz, mas é o que a palavra de Deus está nos dizendo. O pecado do adultério, mesmo depois de perdoado, deixa cicatrizes. Salomão diz que a vergonha nunca se apagará. É só lembrarmos, queridos, de um personagem bíblico, o rei Davi. As marcas do adultério cometido por aquele homem não saíram da sua casa, não saíram da sua família. O adultério de Davi com Batseba tem sido contado e recontado milhões de vezes, ou seja, ficou marcado na história da vida de Davi. E embora Deus tenha perdoado Davi, essa mancha continua na história da vida dele. Davi, ele pagou um preço alto pelo seu erro. Se você observar o que acontece na família de Davi depois, as consequências disso: a filha dele é desonrada, o seu filho Aminon, ele é assassinado, o seu filho Absalão morre numa conspiração que visava tomar o trono do seu pai, o rei Davi. Foram graves as consequências na vida de Davi, são graves as consequências na vida daqueles que cometem adultério hoje. Os versículos 34 e 35 mostram ainda que o adúltero, além de enfrentar o castigo, muitas vezes a desonra, ele vai enfrentar também o ciúme daquele que foi traído, a fúria daquele que foi traído. Observe o que diz os versículos 34 e 35. Porque o ciúme desperta o furor do marido. Ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Ele não aceitará. Ou seja, não adianta. O ladrão, observe a comparação ainda. O ladrão, a palavra diz lá que quando ele é pego, ele tem que restituir. Ele tem que restituir. Normalmente o que acontecia naquele tempo, o ladrão, ele é pego roubando, por exemplo, um boi para comer, ele tinha que pagar 5 vezes mais, 5 bois. Então é disso que a palavra está falando. Agora, aquele que foi pego em adultério, não adianta, ele pode dar presentes, ele pode pagar o resgate, pagar o preço, mas nada vai ser suficiente para aquele que foi traído. Nada vai ser suficiente. É isso que ele está dizendo aqui. O ciúme desperta o furor, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Uma das consequências amargas do adultério, queridos, é que o adúltero vai ter que lidar, além da vergonha, da desonra, com o ciúme e com a revolta do cônjuge traído. O ciúme excita o furor, a palavra de Deus nos diz. Furor daquele que foi traído. E este não vai ter compaixão no dia da vingança, que a palavra está dizendo. Aquele que é traído não pode ser recompensado com presentes, mesmo que sejam muitos. Nada fere mais o coração de alguém do que ser traído. Ser traído por alguém que estava ali e tinha com aquela pessoa uma aliança
Nada gera mais revolta no coração de alguém do que saber que foi enganado, do que saber que foi traído. Infelizmente, não são poucos, queridos, os crimes que acontecem por causa dessas coisas. Crimes chamados de crimes passionais. O prazer de poucas horas se transforma em um pesadelo para a vida toda, muitas vezes. Por causa dessa loucura do adultério, muitos casamentos têm sido destruídos. Muitos filhos têm ficado feridos. Muitos traumas têm ficado na vida de pessoas durante toda a sua vida por causa do adultério. Sensato, sábio é aquele que foge da sedução do adultério. E esse texto ensina a arma para que possamos fazer isso. E essa arma é uma arma para fugirmos não só dessa tentação, desse pecado, mas de todo e qualquer pecado, toda e qualquer tentação. Guarde o mandamento de seu Pai. Tenha sempre amarrado ao seu coração, pendure no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão. Meu querido, a palavra de Deus é a nossa espada do Espírito, para nós lutarmos contra as armadilhas do pecado, as armadilhas do nosso coração enganoso, as armadilhas de Satanás. E talvez você já tenha caído em alguma dessa armadilha. Se você está vivendo, por exemplo, hoje o pecado do adultério, ou qualquer outro pecado, se você está em falha com seu cônjuge, se você está em falha com a sua família, se você está em falha com Deus, pecando contra Deus, fazendo ao contrário à vontade dele, Deus, em sua graça, em sua misericórdia, Ele te oferece perdão. Se você se arrepende pelo seu pecado, através do sacrifício de Jesus Cristo, sobre a vitória de Cristo na cruz, sobre a morte, mediante a graça, pela fé em Cristo, você pode obter o perdão de Deus. Mediante a graça, pela fé em Cristo, nós somos perdoados. Creia em Cristo Jesus e no poder dele para te perdoar, no poder dele para te justificar. Mesmo sem você ter merecimento algum, mesmo sem eu ter merecimento algum, Ele me perdoa. Deus me perdoa pelo sacrifício de Cristo, porque Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então arrependa-se do seu pecado. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Creia que Ele é fiel e justo para te perdoar, para te dar uma nova vida, para transformar a sua vida. Uma vida guiada e transformada por Ele, pela sabedoria de Deus. Peça agora ao Senhor que a sabedoria dele esteja sempre perto do seu coração. Que Jesus Cristo esteja agora tomando conta do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração e busque isso a cada dia, através da obediência ao mandamento da palavra de Deus, através de relacionamento com Deus em oração. Queridos, não há alguém que esteja distante demais, alguém que esteja perdido demais a ponto de não poder ser resgatado pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Ele morreu, Ele sofreu sobre Ele o preço dos nossos pecados. Ele é suficiente para nos dar perdão. Ele é o caminho que nos religa ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ao mesmo tempo, todo aquele que rejeita Ele está totalmente distante e desligado do Pai. Todo aquele que rejeita Ele está condenado ao inferno, condenado ao sofrimento eterno. Que pela graça de Deus você tenha entendido essa palavra, que pela misericórdia de Deus o Espírito Santo tenha transformado aquilo que é necessário no seu e no meu coração nessa noite. Que pela graça, misericórdia e amor de Deus nós sejamos guiados pelo Espírito Santo dele a cada dia da nossa vida. Que possamos, guardados pela palavra, confiados no Deus da palavra, possamos fugir das armadilhas do pecado, fugir das armadilhas de Satanás, das armadilhas do nosso coração enganoso. Vivamos com a sabedoria perto do nosso coração a cada dia, com Jesus Cristo habitando
no nosso coração a cada dia. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós queremos cumprimentar alguns irmãos e amigos que estão conosco. Lene Mesquita, tia Lene, Deus abençoe. Grande alegria ter a senhora aqui conosco. A Raquel aqui também, vou falar com vocês um pouquinho. Deus abençoe. Simone Abreu, Deus abençoe sua vida, sua família. Glória a Deus pela sua participação aqui conosco. A irmã Joseli Vasconcelos, tia Zeli, Deus abençoe. Grande prazer sempre revê-la, ainda que virtualmente aqui. Deus esteja abençoando grandemente a vida da irmã, toda a família, querida igreja. Também a irmã Silvia Victorino. Conhece, irmã Raquel? Pouco. Minha sogra. Ronaldo, tio Ronaldo, Deus abençoe. Irmã Cineide, Deus abençoe. Irmã Valzilene de Souza, Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. A irmã Jucinéia Mesquita, tia Cinéia está aí também, apesar de não ter deixado comentário, estou vendo a fotinha dela aqui. Então que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela participação. Compartilhe este culto com mais pessoas. Se você entendeu essa palavra falou o seu coração, compartilhe com aqueles que precisam, e todos nós precisamos, carecemos da instrução da palavra de Deus em cada dia da nossa vida. Eu quero te convidar para nós orarmos, encerrando. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Pai de amor, glorificado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão, cada amigo conosco nessa noite, Pai. Abençoe essas vidas, Pai. Que a sua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um, que seu Espírito Santo toque o coração de cada um, que a cada dia sejamos transformados e guiados pelo teu Santo Espírito, Pai. Que possamos viver a imitação do seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Que possamos compreender, ó Pai, conhecer, viver e praticar a sua palavra, que seja formado em nós a cada dia o caráter do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que esteve entre nós e em momento algum cometeu pecado, mas levou sobre si o preço dos nossos pecados, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, por nos dar salvação e vida eterna através do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe a vida de cada um, Pai. Guia-nos, Pai, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Graça e paz. Boa noite.